Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Felipe Meyer e sou advogado em Santa Catarina. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu gostaria de falar, antes de ir para o conteúdo, que o objetivo principal deste é apresentar temas atuais de direito penal e direito processual penal, discutidos pela doutrina e pela jurisprudência, tentando trazer, assim, da maneira mais clara possível, todos os posicionamentos acerca do tema escolhido. Antes de iniciar, eu gostaria também de dar uma dica aos que gostam de otimizar o seu tempo. Experimentem ver esse vídeo e outros também em velocidade aumentada. Basta ir nas configurações do vídeo, clicar em velocidade e escolher uma acima de 1.0. Aconselho começar ali entre 1.5 e ir aumentando conforme sua adaptação. Hoje falarei sobre o HC 126.292, o qual foi julgado em fevereiro deste ano e que trata sobre a possibilidade da prisão após decisão condenatória de segundo grau. Referido julgado alterou o antigo entendimento do HC 84.078, também do Supremo. A ministra Rosa Weber, bem como os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski foram vencidos por 7 votos a 4 pelos ministros Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Bem, vamos começar falando sobre a fundamentação utilizada por aqueles que são a favor da mudança de jurisprudência, ou seja, a favor do entendimento de que, uma vez ocorrida a condenação em segundo grau, está rompida a presunção de não culpabilidade e, portanto, há uma possibilidade de dar cumprimento à decisão condenatória. O primeiro fundamento é utilizando o direito comparado, onde eles alegam que, em nenhum país do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando o referendo da Suprema Corte. Indicam que é assim que funciona na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina. O Luiz Roberto Barroso, em seu voto, fala que os diferentes países do mundo oscilam entre poder executá-la desde a decisão de primeiro grau ou poder executá-la depois da decisão de segundo grau, e não fora disso. O segundo fundamento é que, após a garantia do direito ao duplo grau de jurisdição, estaria desfeita a presunção de não culpabilidade. O terceiro fundamento é que o recurso extraordinário, assim como o especial, não se destina a investigar o acerto ou desacerto da decisão, nem a reestudar os fatos, nem a reapreciar a prova. Destinam-se a discutir tão somente alguma questão de direito constitucional, quando seja perante o Supremo, e de direito infraconstitucional, quando seja perante o Superior Tribunal de Justiça, não possuindo efeito suspensivo. Sendo que a materialidade e a autoria já foram demonstradas ali no primeiro e no segundo grau. O quarto fundamento é que a impossibilidade de execução imediata de uma decisão condenatória de segundo grau fomenta a interposição sucessiva de recursos protelatórios. Barroso, em seu voto, diz: o que se pode fazer aqui é tomar menos interessante a interposição sucessiva de recursos descabidos e protelatórios, cujo grau de provimento, eu vejo pelo meu próprio gabinete, é inferior a 4%. Agora vejamos o outro lado, onde os que são contrários à mudança de jurisprudência, por sua vez, tratam a referida decisão do STF como uma verdadeira aceitação à execução antecipada da pena. Defendem, em síntese, que não há margem para a interpretação do texto constitucional que trata sobre a presunção de inocência, onde se encontra no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, assim como fazem argumentativas para desconstruir os fundamentos do posicionamento contrário. Adianto que, na minha humilde opinião, esse seria o posicionamento correto a ser adotado, é que o STF errou em permitir a execução antecipada da pena, o que é claramente uma tentativa desesperada de se ver livre de alguns recursos. Inclusive, houve sugestão do ex-ministro César Peluso, em 2011, na chamada PEC Peluso, ou PEC dos Recursos, para, de certa forma, esvaziar um pouco a morosidade da justiça, da execução após o crivo revisional, formalizado por tribunal, geralmente de justiça ou Tribunal Federal, no julgamento de apelação. Mas essa ideia não prosperou no Legislativo. Como bem disse o ministro Marco Aurélio em seu voto, o Legislativo não avançou. Porém, hoje no Supremo será proclamado que a cláusula reveladora do princípio da não culpabilidade não encerra a garantia,
porque antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, é possível colocar o réu no xilindró, pouco importante que, posteriormente, o título condenatório venha a ser reformado. Então, quanto ao primeiro fundamento, relativo ao direito comparado, os que utilizam dessa argumentativa, eles simplesmente desconsideram as inúmeras diferenças entre os sistemas jurídicos, como, por exemplo, a distinção crucial de que alguns dos países citados adotam um julgamento colegiado já em primeiro grau, completamente distinto do nosso, cujo julgamento é monocrático, de juiz singular, passando pelas diferenças no sistema recursal e desaguando na absoluta diferença do sistema carcerário. A Uri, em seu belo artigo, que vou colocar até o link na descrição, fala: e há uma diferença crucial e não citada, nossa Constituição prevê, ao contrário das invocadas, a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Essa é uma especificidade que impede o paralelismo, uma distinção insuperável. Quanto ao segundo fundamento, de que após a garantia do direito ao duplo grau de jurisdição estaria desfeita a presunção de não culpabilidade, esse não merece prosperar, até porque se tratam de dois direitos distintos, o do duplo grau de jurisdição e o da presunção de inocência. Um não satisfaz o outro. E quanto ao terceiro fundamento, esse também não seria válido, tendo em vista o que o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038 não ser aplicável ao processo penal, diante de suas categorias jurídicas próprias. Aqui, novamente, citou a Uri, onde ele fala que há que se compreender que o problema de prender antes do trânsito em julgado e sem caráter cautelar não se reduz ao mero efeito recursal, é da liberdade de alguém que estamos tratando e, portanto, da esfera da compreensão dos direitos e liberdades individuais, tutelados, entre outros princípios, pela presunção de inocência. Também devemos considerar e assumir que essa execução antecipada da pena de prisão é absolutamente irreversível e irremediável em seus efeitos, ao contrário do que ocorre no processo civil. É impossível devolver ao imputado o tempo que lhe foi tomado se, ao final, o STJ ou o STF anular ab initio, desde o início, o processo, reduzir a sua pena, alterar o regime de cumprimento, enfim, acolher o recurso. E finalizando, o quarto fundamento, que trata a respeito da não execução antecipada da pena, fomentar sucessivos recursos descabidos e protelatórios, o que supostamente é comprovado pelo baixo índice de provimento, também é descabido. O que eles parecem considerar como principal fundamento para a mudança de entendimento, eu considero como sendo pior, uma vez que se pretende diminuir um direito individual, objetivando melhorar o problema da morosidade do processo penal. O que se faz entender é que, já que a grande maioria dos recursos especiais extraordinários são julgados descabidos, vamos presumir que todos serão julgados assim e podemos prender antes, satisfazendo um anseio social e decidir depois. Diante da omissão do STF quanto à análise do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, sobreveio as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, as quais foram propostas pelo Partido Ecológico Nacional, PEN, e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, postulando a declaração da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Bem, então, eu não vou tratar dessas ADCs, até porque não foram julgadas ainda. Em caso de dúvidas ou sugestões, vocês podem comentar abaixo. Curtam e compartilhem também esse vídeo. E para acompanhar os próximos temas, se inscrevam no canal. Eu pretendo trazer um vídeo novo toda semana e espero vocês no próximo vídeo. Até